Bom dia a todos, eu sou o Paulo, estou aqui junto com a Beatriz. Bom dia. Temos a ilustre presença da Márcia Bobu, que aqui vai conversar conosco sobre viagem astral. E eu vou começar perguntando o seguinte, Márcia, quando a gente vai viajar, a gente se programa para essa viagem, a gente precisa saber o local, o endereço e o principal, como eu vou viajar? Eu vou viajar de carro, de avião, de ônibus. E o tema é esse, é viagem astral. Então, o que é o astral e qual é o veículo? Como que eu faço para ir nesse local, digamos assim? Bom dia. Bom dia. Paulo. Vou quebrar a tua expectativa, porque muitas vezes no astral, se nós não estamos preparados, nós vamos viajar em astral. O passaporte principal do astral é um sono, uma noite de sono. Então, existe uma diferença entre você ter escapadelas astrais, saídas astrais inconscientes, com algumas situações que nós chamamos de pesadelo, porque é muito forte, muito intenso e muito real. E tem a outra situação da viagem astral, que é com o corpo astral, onde eu estou consciente que eu estou no astral. Então, tem uma lacuna grande entre esses dois caminhos. Mas você está muito certo, se eu me programo para uma viagem, eu tenho que me preparar. E preparo requer um dia inteiro de vida regular. Então, eu me preparo para o sono, que seria o passaporte. E o veículo é o corpo astral. Esse é o veículo para uma viagem astral consciente. Mas, no início, mesmo que a pessoa não queira viajar, ela se vê num trem viajando. E aí, muitas vezes, é chamado de pesadelo e não é. Perde-se uma oportunidade. Mas esse assunto é vasto. E ele tem uma série de técnicas, de chaves, que aqui na Associação de Estudos Filosóficos nós costumamos passar para os alunos e costumamos praticá-las. Você falou sobre sonho e viagem astral. Existe diferença entre... Eu já vi algumas pessoas falando em projeção astral, desdobramento, sonho, você falou em pesadelo. Tem diferenças aí, não tem? Sim, tem uma série de diferenças. Nós costumamos estudar sonhos lúcidos no início. O sonho lúcido é um prelúdio de viagem astral. E aí ele tem a ver com os nossos centros em equilíbrio, tem a ver com a nossa consciência do dia, autoobservação. Tem uma série de elementos que vão corroborar com a situação de nós compreendermos o que está acontecendo conosco quando não estamos no corpo. Me permite um detalhe, eu acho que é muito importante a gente entender que nós temos um corpo físico, que é matéria, e ele é muito bem-vindo. Ele é nosso templo para a atuação da consciência, muito bem-vindo. E nós temos outros corpos que não são vistos, são invisíveis em nós. E no corpo astral a gente lida com algo que é invisível em nós, mas que é uma realidade, é um mundo real, o mundo astral. E quando nós começamos a entender que é um mundo real, aí a gente curte. Você falou do corpo físico, né? Então, para cuidar do corpo astral assim, o nosso corpo físico ele também precisa ser muito bem cuidado. Você usou a expressão um templo, né? Nosso templo, nosso corpo físico é um templo. Então, é imperioso que a gente tenha um cuidado com o nosso corpo físico também, nesse caso. E o ritmo, né? E o ritmo, né? É imperioso que nós tenhamos a compreensão que nós estamos encarnados. E encarnados, nós necessitamos ter um veículo para que a nossa consciência atue. E ela vai atuar nesse corpo físico, todos nós. E quanto mais conscientes nós formos, mais úteis nós seremos para a humanidade, para nós mesmos, né? Então, esse movimento que é feito de ritmos, eu costumo chamar de vida regular. A pessoa tem uma vida regular no sono, na alimentação e na sexualidade. E sabendo usar todos esses elementos energéticos, nós vamos, sim, ter um corpo físico saudável, sereno e apto para que a consciência atue. Porque alguns aqui já ouviram, né, que o ego aprisiona a consciência, prende a consciência. Então, a consciência é presa dentro do ego. À medida que nós
desvinculamos a consciência, ela vai atuar no corpo, é no corpo que ela vai atuar. Então, por isso nós encarnamos, sob determinadas condições, determinados aspectos. Quer perguntar? Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da consciência atuar durante o dia. Então, da autoobservação, da lembrança íntima de si mesmo, da atenção plena. Como que isso se relaciona com a viagem astral? É toda relacionada, né? A Bia acho que já falou tudo. A gente sempre volta para a autoobservação, porque se nós estamos aqui e agora, nesta sala, com todos esses elementos, nós podemos estar repetindo essa cena, só que no astral. E aí é interessante a gente explorar aquilo que nós não sabemos, não aquilo que nós já sabemos. Se eu estou num ambiente e eu reconheço algo, eu posso procurar. No mundo molecular, as moléculas elas se modificam. Então, eu observo, eu estou em autoobservação aqui, eu sei todos os elementos que tem nessa sala. Eu estou aqui agora, eu estou vendo a Beatriz, o Paulo, estou aqui agora. No astral, eu vou reconhecer e eu vou perguntar, estarei no físico ou estarei no astral? Então, eu gostaria que a Bia colocasse a coisa do ar, que é uma coisa muito interessante, que nós usamos muito a respiração na autoobservação. Sim, então a questão das checagens, né? Então, eu estou agora nessa situação, né? Nossa, a gente está aqui falando sobre um assunto tal, né? Mas isso é um sonho? Então, eu posso me perguntar de uma forma bem simples, de uma forma íntima e bastante sincera. Isso é um sonho? Então, ou de uma forma mais, eu estou no físico ou no astral. Então, eu posso checar se eu estiver no físico, meu corpo é regido pelas leis, né, da dimensão física. Então, o meu dedo estica no físico? Não, não estica. No astral, estica. Se eu tampar o meu nariz, né, a respiração é algo muito próximo como âncora para a gente se manter realmente atento e presente no momento. E também para isso. Então, eu tampo o meu nariz, não consigo inalar o ar. No astral, eu vou me perguntar e vou fazer essa checagem e eu vou conseguir inalar o ar, porque o físico não está ali como um impeditivo, né? As necessidades do corpo físico, elas são reais e vitais. E o corpo astral, ele tem uma outra atmosfera. O nome dele já está dizendo. E ele realmente se alimenta no astral. Por isso que é necessário o sono, a pessoa ter horas de sono saudável sem luz, sem eletrônicos. A luz azul ela causa um prejuízo muito grande para essa fina camada que a gente vai liberando para a ida para o plano astral. E é o corpo dos astros, né? Então, ele é um corpo que o mestre dá vários palavrões para ele nas literaturas, a gente for buscar, né, o corpo luminoso, Eidolon, Ecassidiano e uma série de outros termos que ele usa para colocar que é um mundo real. Lá tem situações totalmente reais. Então, a necessidade de estar consciente no astral. Mas se nós não estamos conscientes no aqui e agora, com atenção plena nesse momento, olhando nos olhos da pessoa com quem eu falo, entendendo que aquela pessoa é um ser e que eu também sou um ser e que nós estamos juntos por motivos diversos e convivemos e queremos que a humanidade tenha consciência, o objetivo é esse, trabalhamos juntos. Se eu não estou aqui agora, estou com o pensamento num lugar, o sentimento no outro, e querendo fazer outra coisa, no astral eu não vou ter a menor chance. Então, volta de novo, autoobservação, recordação íntima de si mesmo. Momentos em que eu, de fato, estou coerente com o ensinamento que eu tenho como base. A minha vida é coerente. Então, eu vou ter uma vida regular dentro dessa coerência, vou estar em autoobservação, e o astral não vai ser um susto, não vai ser uma novidade, vai ser algo que eu vou ter uma certa naturalidade. O medo desaparece. Uma questão que o Paulo falou no início, né, do medo, à medida que eu elevo o meu nível de saber e de ser, eu não tenho medo mais do astral. E, de certa forma, né, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui,
Se você tiver um pouco de medo, faz parte, né? Você não vai, tô sentindo aqui que eu estou no astral, nossa, isso é um sonho, meu Deus, e agora não precisa também ser tomado por um medo que bloqueia. Então, fazendo uma analogia aqui, como aprender a andar de bicicleta, né? A gente estava conversando um pouquinho antes aqui. É mais ou menos assim, então você vai começar a andar de bicicleta, se eu cair, eu tenho um pouco de medo, mas aquilo você não deixa te bloquear e, de certa forma, é o medo que te deixa um pouco alerta. E daí, aos poucos, vamos vendo isso, né? O que é esse medo? São agregados, são limitações, o que é isso, né? E vamos trabalhando a partir do ponto em que estamos. E eu queria só colocar uma questão que eu acho importante, Márcia, em relação à transição da vigília para o sono. Eu vi uma analogia esses dias que eu achei bem interessante, até a gente estava conversando antes um pouquinho aqui, que é como se o nosso dia, a vigília, né, fosse a areia da praia e o astral fosse o oceano. Então, de noite a gente sai dessa areia e mergulha, né, nessas águas profundas e misteriosas, né, do oceano. E só que nessa passagem tem aquelas marolinhas ali, né? Quem gosta de praia fica observando ali aquelas ondinhas leves, né, que encostam na areia. E de certa forma, quando você deita e se prepara, né, faz um relaxamento, uma meditação e fica ali com a tua atenção enquanto você vai pegar no sono. Então, você fica se perguntando, né? É um sonho? Estou no astral? Então, à medida que você vai exercitando isso e faz os mantras também, né? Que daí nos cursos nós temos aqui alguns mantras poderosíssimos para a viagem astral. E isso vai ampliando a minha consciência desse momento, né? E que é possível, digamos, ligar essa consciência durante o sono daí, né? O estado de vigília, a antecipação do sono, e o sono também tem vários estágios. O próprio sono tem vários estágios. Isso é um assunto mais amplo. Mas a areia da praia, você olhar, visualizar, seria a retrospectiva do dia. A retrospectiva do dia, ela libera energeticamente forças do corpo etérico para o corpo astral. Porque o corpo etérico está sempre amarradinho com o físico, eles são juntinhos. Só se dissolve quando você perde os sentidos, desmaia, sofre um choque, é quase morte. Senão, eles estão ali abraçadinhos. E o corpo etérico ele tem uma necessidade de fazer um retrospecto e olhar para ele reconstruir. Ele reconstrói toda noite, e nosso corpo é trabalhado inconscientemente para nós, pelo corpo etérico. Quando nós fazemos voluntária e conscientemente a retrospectiva do dia, nós já estamos na areia da praia. Se a gente não faz, fica só uma teoria. Fica só uma coisa que eu li no livro, que eu vi. Eu tenho que olhar para o meu dia de trás para frente, olhar para ele, até a hora que eu acordei de manhã. E se esforçar para ir antes de acordar. Aí eu estou na areia da praia. Se não, eu estou longe da areia, sabendo que o mar existe, mas não sei onde é que é direito, com problema para dormir, com pensamentos que não têm a ver. Não, eu estou consciente disso, eu vou fazer a retrospectiva, e aí, depois da retrospectiva, eu posso entrar numa meditação com mantras. E aí, sim, é essa chave magnífica que é dada nos cursos aqui, que a gente treina na sala de meditação, nós praticamos juntos por várias vezes, e daí aqueles que queiram têm a liberdade de praticar em casa, né, nas suas casas. Então, a retrospectiva do dia é, de fato, uma ferramenta que auxilia tanto na meditação quanto em sonhos lúcidos e na viagem astral. Totalmente, porque quando nós fazemos a retrospectiva, nós fazemos com o objetivo de captura daquele elemento que aparece sempre e a gente não quer ver. E limpar esse elemento, limpar o nosso templo. Limpar e incinerar aquilo que é muito feio, nunca mais vai ser usado, ele queima. Quando a gente limpa a casa da gente, não é assim? Você pega aquilo que não serve, e queimar é uma coisa definitiva. Então, você está com a casa limpa. Aí é uma parte da passagem, né? A passagem está sendo comprada, é uma parte da passagem. Então, a retrospectiva. Depois, uma meditação e os mantras, que sim, eles funcionam.
experiência, assim, e até alguém falou, mas eu fiz um dia, fiz outro dia, eu fiz 3 dias. Impaciência. Nós temos que ser pacientes e fazer. E de ter mais pacientes ainda, e fazer, repetir. Legal. Então, eu percebi aqui que não se falou nada de, assim, uma conclusão que eu tirei. Qualquer pessoa pode fazer e consegue se tiver paciência e continuidade de propósito ali fazendo as partes. Qualquer pessoa consegue sair em astral conscientemente. Qualquer coisa é disciplina. Um músico, ele não pega um instrumento e sai tocando, a não ser que ele seja Mozart. Mas Mozart encarnou uma vez e nasceu tocando. As demais pessoas, os demais músicos, primeiro afina-se o instrumento. Tem que aprender a afinar o seu instrumento. E é o corpo físico, nosso primeiro instrumento, que precisa ser afinado. Aí afina-se o instrumento e começa a aprender algumas notas. Aí aprende as notas, reconhece as notas no instrumento e aí começa a juntar as notas. Aí começa a exercitar diariamente aquele instrumento. Daqui a algum tempo ele vai estar tocando numa orquestra. Mas até esse passo, é um passo com paciência, disciplina e muita vontade. E essa vontade tem que ser consciente. Eu estou consciente, eu não estou fazendo porque alguém me obriga, eu não estou fazendo lá porque na Associação de Estudos Filosóficos me falaram, não. Eu entendi isso. Eu entendo, eu pratico e depois eu compreendo. Mais tarde eu compreendo. Muito bom. Temos 15 minutos, tem mais alguma dúvida? Não, é isso. Gostei bastante. Só queria agradecer, Márcia, gostei bastante da tua explanação, pontos importantes, né? Respeito ao corpo, ritmo, sono regular, trabalho interno, atenção durante o dia, trabalhar nas suas questões internas, né? O que você tinha comentado antes também, de ter uma relação consigo mesmo, da sua intimidade, o silêncio, né? E faz parte realmente de todo um conjunto, não é apenas sair em astral apenas pelo astral, faz parte de todo um trabalho interno e pode realmente auxiliar e dar um alento realmente, né? Um alimento para o ser, né? E para o nosso trabalho interno. E só para encerrar, vamos supor que a gente praticou bastante e está em astral. Aí não tem aquele receio, olhou, fez as técnicas, puxou o nariz, dedinho, pulou, respirei sem ar, estou no astral. O que eu faço? Eu posso lidar com questões internas minhas. Olha, eu quero saber essa situação que eu vivo hoje, de que recorrência me vem essa situação. Eu quero reconhecer, eu quero limpar, eu quero arrumar isso. Se eu tenho um nível de saber combinado com o meu nível de ser, eu posso ir. Eu tive uma recorrência grega, eu tenho várias experiências na Grécia, então eu quero ver a antiga Samotrácia. Gostaria que me levasse até lá para essas iniciações da Samotrácia, para eu compreender. Mas se eu não tiver nível de saber nessa questão, eu vou ficar ali, eu vou bisbilhotar a vida do outro, eu vou voltar para o meu corpo físico, porque eu não cresci, um crescimento das nossas individualidades, a física, a corpo, alma, espírito, matéria, energia e consciência. Se eu cresci nisso, quando eu estou em astral, eu tenho o que fazer no astral. Porque é um mundo cheio de maravilhas e que podem resolver nossas questões no plano físico. Posso dissolver coisas, posso compreender. Aí, por isso que aqui na escola é tão colocado, né, aumentar o nível de saber. A arte superior, conhecer grande poeta, a poesia, a música, a literatura grandiosa, para a gente chegar na mística consciente. Senão, nós ficamos dentro do nosso mundo muito pequeno. Então, Márcia, eu gostei muito da nossa conversa e fiquei curiosa. Quero fazer esse curso de viagem astral. Explica um pouquinho para nós. De tempos em tempos, nós promovemos aqui um curso para viagem astral. E todas as perguntas que há e as dúvidas, nós procuramos responder, mas de forma prática. Então, são todas as técnicas, como que eu reconheço o mundo astral, entender que é um mundo diferente, com outra composição do mundo físico. Mantras,
várias situações que nós somos colocados aqui para praticar realmente. Então, são aulas que tem teoria, aulas verbais e aulas práticas. É um conjunto de informações necessárias para que a pessoa no astral realmente compreenda que ela está em astral e curta a viagem. Com passaporte, com passagem, com bagagem certa, com o veículo certo. Com o pneu bem calibrado. Isso mesmo. Então tá bom, muito obrigada, Paulo. Quiser falar mais uma coisinha para fechar? Não, só queria Obrigada, agradecer, Márcia. de coração mesmo. Foi muito. Nossa, é um conhecimento que agrega demais. Eu queria só agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Obrigada também agradeço.